Prezados alunos, então vamos iniciar nossa semana 3 do PET, de Filosofia, lá na página 111. Temos então a semana 3 com o tema Indivíduo e Comunidade, Conflito. Claro que conflito aqui aparece como pode ser contraposição ou pode ser conflito de amadurecimento. Na modernidade para cá, surge essa ideia do elemento político do indivíduo agora com direitos e deveres. Então nós vamos ver a importância filosófica do ser político, do ser indivíduo político dentro da modernidade. Que a gente entendendo bem, a gente entende até o nosso momento contemporâneo, né? Quando nós começamos a dissertar os assuntos que estão aqui no PET, sempre ele vem com os conceitos principais. Para a gente discutir os assuntos, é preciso entender esses conceitos. Então eu coloquei aqui de forma bem resumida a importância desses conceitos. Política, por exemplo, que eu gosto muito do grego Aristóteles, que a política ela tem como objetivo a felicidade humana. E então depois nós vamos ter com certeza no aspecto da modernidade, a política é um meio de realmente nos organizarmos para que os indivíduos possam cultivar a partir da sua individualidade uma organização melhor para um viver melhor em comunidade, em cidade, para que possa preservar os seus direitos e deveres, né? A desobediência civil. Nós vamos ver que na filosofia moderna, quando começa essa visão de uma sociedade civil, em que há um contrato entre os governantes e aqueles que são governados, então cada um com seus... Quando a gente tem um contrato aí, você sabe que você tem os direitos e os deveres, ou seja, no contrato, ambas as partes ela tem que corresponder a uma certa expectativa. Se você viola esse contrato, então você tem que pagar multas, ou você é punido. Então a desobediência civil, quando a sociedade civil, as pessoas percebem que seus governantes não estão correspondendo àquilo que se diz do contrato, em que cada indivíduo tem as suas funções, suas prerrogativas, aquilo que ela tem que corresponder. Então, quando a gente fala que é preciso organizar para que possamos rever nossos direitos, derrubar um governo, uma desobediência civil, um conceito importantíssimo dentro de política, para que possa restabelecer a ordem novamente. Agora é claro que aparece a anarquia, por exemplo. O anarquismo já é uma ideologia em que não gosta de nada de que haja uma organização onde se tem hierarquias, dominação, principalmente o capitalismo. É claro que aquele que é anárquica, uma pessoa que segue o anarquismo, uma pessoa anárquico, ele sempre ele tem uma posição também radical, mas que tem um certo sentido, mesmo que seja muito radical. E isso, a questão é que não tem não vai ter um fruto, ele acaba fugindo da realidade. Tem um sentido, mas não tem uma perspectiva realmente que vá constituir algo. Você destrói a sociedade e aí? Põe o que no lugar? É claro que há uma hipocrisia, há certas questões na organização da sociedade que precisam ser mudadas, porque senão o sistema pode estar nos manipulando. É claro que nesse sentido há razão, mas só que se você derruba tudo e fica com o que, né? Precisamos amadurecer, mudar. Consenso, então, a própria palavra já traz essa perspectiva do conceito, que é quando todos nós temos um consentimento entre grupos, entre sociedade, que a gente aceita determinadas regras. Então,
nada que é imposto, é criado um consenso. É claro que um outro conceito que não aparece aqui, essa ideia de maioria, né, que confunde muitas pessoas. Então a maioria quer, tem que ser. Espera aí. Diante daquilo que são princípios de vida, de organização, por exemplo, a maioria quer que mate os pobres. Bom, a maioria quer que mate todos os negros. Que mulher não vote, a maioria quer. Então a maioria decide dentro de uma perspectiva de constitucionalidade. Então precisa aceitar desde que não fira a minoria. Minoria não é poucas pessoas. A ideia de minoria é a ideia daquilo que são determinados ramos na sociedade que sofrem durante a história opressão. Por exemplo, mulheres, negros, indígenas. Não é minoria por quantidade. Minoria até mesmo pela ideia de sofrimento, de história, de poucos direitos, né, que são reservados aí. Então é preciso entender bem isso para não sair falando qualquer besteira aí, né, porque a maioria aceita e pode passar por cima da minoria. Então por isso que na política há muito conflito, porque existem muitas ideologias e muitas ideias que deturpam isso. Então nessa introdução eu acabei estendendo bastante, porque depois a gente vai ver que tudo gira em torno disso. Então a violência, por exemplo. Nós, como brasileiros, nós não gostamos muito da violência. É claro, a violência enquanto conflito, por exemplo. Existe a violência enquanto violar direitos e regras. Mas tem a perspectiva aqui de uma organização em que você age pela violência, ou seja, existe uma organização, você não pode... tem pessoas aí ultimamente que costumam falar isso. Não, o pessoal tem que protestar de forma organizada, mas se é protesto, você vai... né, a ideia aí não é que você tem que ficar lá em cima do passeio, quietinho, sem atrapalhar nada, não. Quando você está protestando, é claro que você vai criar um caos ali para que todos possam ver, para que possa chamar atenção. Então nós brasileiros a gente tem uma dificuldade muito grande de protestar, de ir atrás dos nossos direitos. Vê lá o caso agora que aconteceu nos Estados Unidos, George Floyd, aquele policial lá, o Dare, que matou ele, né? Um absurdo aquilo. E olha como que é a reação do povo lá. Olha aqui quantos casos, só citei 3 ultimamente, né? Que são perversos. Daquele do Evaldo, o cantor que tomou 88 tiros lá pelo exército. Que reações que teve? Um grupinho lá, os parentes dele, cara. Mas a sociedade mesmo parece que, não sei, a nossa sociedade brasileira é muito parada nesse sentido. A Ágata, aquela menina nova, 8 anos, morreu, tomou lá também um tiro. O João Pedro, aquele terrorismo dos policiais entrarem dando tanto tiro dentro da casa dele. Aí quando a gente vê protesto, as familiares, os amigos, aquele grupinho todo, né? A gente, nossa, precisa muito crescer como os brasileiros para quando se fala assim, gostar de política, todo mundo, não quero, odeio política. É isso que os governantes querem mesmo, que você odeie política e a gente não possa reivindicar os nossos direitos. Então, nos estados modernos, quando a gente vai estudar a política, para a gente entender hoje, a gente tem que voltar ao Hobbes, ao John Locke, ao Maquiavel. Então, entender, por exemplo, conceitos de contratualismo, sociedade civil, o que são os contratos firmados entre o indivíduo e o Estado. Para que a gente cria o Estado? O Estado não é para nos oprimir, é para ajudarmos em nossos direitos e deveres e poder, então, reger uma nação, para que essa nação possa se desenvolver. O Hobbes, ele é muito importante, igual vai ter o Rousseau também. Na visão do Hobbes, nós, quanto pessoas, desde quando não existia mais Estado, né, essa ideia do Estado de natureza,
Nós, fora da sociedade, nós somos selvagens, muito selvagens. Contrário do Rousseau. O Rousseau vai dizer que nós somos bons. Quando a gente entra na sociedade, a gente se corrompe, porque a sociedade é má. O Hobbes vai dizer o contrário. Nós somos maus por natureza e a gente precisa da sociedade para que a gente possa realmente dominar os nossos instintos, essa ideia selvagem nossa, e poder assim nos educar, né? Para que a gente possa permanecer aí no ambiente e fugir desse ambiente de tensão permanente que é de luta, de guerra, né? Para que a gente possa se organizar e ter mais uma vida melhor como pessoa. Enquanto a gente vê na natureza, no nosso estado selvagem, para Hobbes, então a gente vai ter sempre essa visão que é famosa, a frase dele, né? O homem é o lobo do homem, ou seja, um homem ele sempre vai ser selvagem diante dele mesmo, mas em sociedade, na convivência, então ele vai se educar, se tornar mais humano, né? Mais civil, mais indivíduo. Então aí é só uma ideia básica daquilo que vem a ser o homem moderno diante da política, né? E a gente perceber, analisar como que nós estamos diante da política hoje em dia. Existem então aí na atividade 4 perguntas. Não precisa ir nessa quinta não. Só até a 4 aqui. Vocês vão responder no caderno, fazendo o cabeçalho aí. Pode me enviar a foto por e-mail ou enviar pelo WhatsApp, desde que tenha lá no caderno. É importante ter no caderno, porque quando a gente voltarmos às nossas aulas, a gente possa então usar o caderno, que nós vamos fazer umas avaliações diagnósticas. A primeira, quais que são os motivos que levam a sociedade a elaborar um contrato que dá origem ao Estado segundo Hobbes? Então eu falei um pouco ali e apontei onde está lá, dentro do texto, a resposta para essa questão. Aí aqui uma pesquisa, você vai fazer pesquisa mesmo, que eu já... Vocês vão achar muito na internet essa comparação aqui, do Rousseau, de Jean-Jacques Rousseau, e o Hobbes, Thomas Hobbes, que é a ideia de contratualismo, que retoma ao estado de natureza. Para um, existe uma ideia do homem, depois ele em sociedade, e para outro tem bem diverso, as ideias são muito diversificadas, que depois vai influenciar muitas correntes nesse sentido da política. 3. No Brasil, a lei é aplicada, aí já é uma resposta que você vai dissertar com as suas ideias. Você acha que a lei é aplicada a todos de forma igual? Todos nós sabemos que não, né? Mas você vai dissertar aí. Você acha que a lei é igual para todos, né? Então você põe sim. Para você, existe algum uso legítimo de violência em nossa sociedade? Existe um uso legítimo de violência, que é da força policial. Dentro da sociedade, a polícia pode usar de violência para conter certas situações. É aquilo que é como contrato numa sociedade igual a nossa, né? Só a polícia. Mas as pessoas que vão reivindicar seus direitos, em que momento que elas também podem usar de violência? Violência não é ficar agredindo os outros. Violência é quebrar as regras para reivindicar os direitos. Em que momentos que a gente pode fazer isso também? Foi falado aí no início. Então é só isso que a gente tem como atividade para essa semana, mas só que nos ajuda a pensar, são assuntos muito amplos, né? Que realmente eles exigiriam a gente aprofundar muitas questões aí que eu passei, desses vários pensadores, mas que já dá um norte aí para a gente refletir sobre esses assuntos e melhorar um pouco a nossa visão sobre política, né? E sobre a relação indivíduo e sociedade. Então nós terminamos por aqui, um abraço a todos e até a nossa próxima aula.